Seja muito bem-vindo ao curso FMB. Esse é um curso novo aqui da rede FMB. É um curso voltado para informativos tanto do STJ quanto do STF, tá? Então, antes da gente começar a falar, eu preciso explicar algumas coisas para vocês sobre a importância desse curso, tá? Esse vai ser um curso continuado, ou seja, não tem data de início, nem de fim, nem de término. É um curso continuado que visa a atualização jurisprudencial. Vocês sabem, vocês acompanham diuturnamente, notadamente porque escolheram ser operadores do direito, que nós temos várias decisões do STJ, do STF, dotadas de extrema relevância jurídica. Quer seja para aqueles que são operadores do direito no exercício da advocacia, quer seja para aqueles que são operadores do direito e buscam alcançar aprovação em um concurso público, tá? Falando primeiro sobre os operadores do direito no exercício da advocacia, é extremamente importante que você esteja atualizado, que você esteja ciente dos últimos entendimentos do STJ e do STF, porque pode ser justamente aquela decisão que vai refletir na vida do seu cliente. Pode ser justamente aquele precedente do STF e do STJ que você precisava para poder salvar uma ação ou então para poder rascunhar uma ação em benefício do seu cliente, tá? Os juízes, é lógico que eles recebem esses informativos também, eles precisam estar atualizados, mas nem sempre isso é possível por diversos fatores. E considerando que você defende os interesses do seu cliente, nada melhor que você conheça a melhor tese para defender os interesses do seu cliente perante aquele juízo no qual você vai postular, tá bom? Agora, falando de outro lado, falando com aqueles operadores do direito que buscam aprovação em um concurso público, vocês têm que se lembrar que o concurso público ele tem um tripé. São três coisas extremamente importantes no concurso público. Primeira coisa que vocês têm que fazer, leitura de lei seca. Leitura de lei seca é indispensável. Vocês precisam ler a lei seca. E cada um tem um método de leitura de lei seca. Tem algumas pessoas que gostam de gravar a leitura da lei seca e vão ouvindo, outras pessoas preferem ler e grifar, outras pessoas fazem uma leitura corrida e já tomam conhecimento daquela matéria. Enfim, você faça da melhor forma que você encontrar para o seu aprendizado. A segunda coisa é resolução de questões, tá? Vocês precisam treinar a resolução de questões. E a terceira coisa é a atualização jurisprudencial. É óbvio que os concursos cobram também doutrina, mas a partir do momento que você resolve questões e a partir do momento que você toma conhecimento dos principais julgados, dos julgados mais importantes, automaticamente você está atualizado na doutrina, tá? Teve dificuldade com algum assunto, com alguma matéria, você recorre à doutrina e você encontra uma resposta também. Então aqui, o intuito desse curso é uma atualização. Nós vamos trazer para vocês os últimos julgados, divulgados nos informativos do STJ e do STF, e com base nesses julgados, teceremos alguns comentários legais, alguns comentários doutrinários e também faremos um cotejo jurisprudencial. Se houve uma mudança de interpretação do STJ, se houve uma mudança de interpretação do STF ou não. Vocês sabem que, infelizmente, hoje nós temos uma verdadeira dança das cadeiras no STF e no STJ. A primeira turma fala isso, a segunda fala aquilo, depois unifica, depois desunifica, tem súmula, eles decidem contra a própria súmula e vira uma bagunça a nossa vida, tá? Então nós estamos aqui para tirar essa bagunça da sua vida, para poder te ajudar e te encaminhar naquilo que você pretende seguir, quer seja na advocacia, quer seja no concurso público. Tá bom? Bom, o meu nome é Laila, eu vou trabalhar com vocês a parte de processo civil e eventualmente uma questão de direito civil, eventualmente uma questão de direito consumidor que tenha também esse aspecto processual, tá? Hoje eu trouxe aqui para vocês alguns informativos do STJ que nós iremos trabalhar, tá? Então vamos lá para a lousa para a gente começar? Eu coloquei aqui para vocês o meu nome, meu Instagram e o meu Facebook. Fiquem à vontade para seguir, para mandar perguntas, sugestões, críticas, etc e tal. Como eu falei para vocês, nós vamos selecionar os principais julgados, mas caso você entenda que um julgado é importante, mereça algum comentário, manda aqui pra gente e a gente encaixa em alguma aula ou então a gente explica lá nas redes sociais mesmo, tá bom? Vamos lá. Gente, o primeiro informativo que eu trouxe aqui para vocês, bem recente, ele foi veiculado no informativo 627 do STJ.
Então, qual vai ser a nossa metodologia? Eu coloco aqui para vocês a ementa do que foi decidido pelo tribunal, tá? E depois a gente faz alguns comentários trazendo as principais informações sobre isso. Então, vamos lá. Essa ementa aqui, depois vocês lerão com calma. Na verdade, eu sugiro até que vocês pausem a aula agora, façam a leitura corrida da ementa e depois retomem a aula com as explicações pertinentes. E eu sugiro que vocês façam isso ao longo do curso. Por quê? É inviável ficarmos lendo ementas aqui. Ah, professora, mas então se a senhora não vai ler ementa, eu leio ementa em casa. Não, porque dependendo da sua familiaridade com a matéria, pode ser que você não entenda todos aqueles pulos do gato que tem por trás da ementa. Por isso, o nosso curso de informativos. Vamos lá. Aqui, por óbvio, eu já li ementa e agora que você já pausou a aula e você também já leu, vamos destacar as principais informações. Essa ementa foi proferida no bojo de um embargo de divergência lá no STJ, tá? Ela versa sobre bem de família e ela trata sobre a impenhorabilidade ou penhorabilidade desse bem de família. Muito bem. Então, vou contar para vocês um pouquinho da história desse julgado para que vocês possam me acompanhar. Na origem, tramitou lá no Paraná. Não me lembro exatamente a comarca, tá, gente? Mas isso é oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná. Teve uma execução de título extrajudicial, houve a penhora de um bem, os proprietários daquele bem alegaram a impenhorabilidade do bem, o juiz não reconheceu a impenhorabilidade do bem, teve a interposição de um agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve o entendimento de primeiro grau e foi interposto um recurso especial que na origem foi inadmitido pela súmula 7, que é a súmula que impede o revolvimento de matéria fática no bojo de um recurso especial. Muito bem. Depois, teve a interposição de um agravo para fazer subir esse recurso especial. O recurso especial foi provido e aí a penhorabilidade do bem foi decretada. Então, muito bem. Pode manter lá na lousa, Arthur, por favor? Vamos conversar um pouco sobre o bem de família. O bem de família, ele pode ser de duas espécies. Ou ele é o bem de família convencional, regido ali pelo Código Civil, ou então um bem de família com regime legal, que é o regime da Lei 8.009 de 90. Muito bem. Pelo Código Civil, o proprietário do bem, ele pode voluntariamente e com um certo grau de discricionariedade escolher, olha, eu tenho a casa A casa B e a casa C. Eu, por livre e espontânea vontade, estou dizendo que a casa B é o local da minha moradia e, portanto, eu quero que este bem seja considerado impenhorável, porque este bem é o bem de família onde eu resido. Muito bem. Já pela Lei 8.009, o próprio legislador define o bem de família, tá? E é o bem onde a família fixou a sua moradia, fixou a sua residência. Muito bem. Como vocês sabem, não existe nada que seja absoluto no direito. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, né? Nem mesmo os direitos individuais são absolutos. Então, a impenhorabilidade do bem de família também é relativa. E as exceções estão previstas quando se trata de bem de família legal, lá no artigo 3º, e quando se trata de bem de família convencional, no artigo 1715, parte final do Código Civil. Lembrando também que o Código de Processo Civil, no artigo 833, ele traz um rol de bens impenhoráveis. Vocês sabem que a penhora, ela é feita no bojo de uma ação de execução, quer seja a execução de título extrajudicial, quer seja a execução de título judicial. No bojo de uma ação de execução de título extrajudicial, ou então no bojo de um cumprimento de sentença, se não houver o pagamento voluntário daquela dívida, o credor pode pedir a excussão dos bens do devedor. E existe uma ordem de preferência para tanto, que também está prevista lá no Código Civil. No Código de Processo Civil, tá?
Um dos bens que são passíveis de excursão são justamente os bens imóveis. Muito bem. Vamos lá então. Nesse caso, o que aconteceu? Nós tínhamos uma pessoa jurídica que contraiu uma dívida e essa pessoa jurídica deu em garantia o imóvel, vou colocar aqui o imóvel B, tá? Essa pessoa deu em garantia o imóvel B. Esse imóvel B, ele pertencia a um sócio da pessoa jurídica. Muito bem. A dívida contraída por essa pessoa jurídica não foi adimplida, teve uma execução e aí a penhora recaiu justamente sobre esse bem dado em garantia, bem B. Quando houve a penhora do bem, veio o sócio da pessoa jurídica e proprietário do bem, que eu vou chamar de X, e falou assim: opa, esse bem é impenhorável porque é um bem de família. Muito bem. Juiz de primeiro grau acatou, Tribunal de Justiça do Paraná acatou e o credor da pessoa jurídica ficou inconformado. Ele falou: ora, se eu dou um bem em garantia, é porque esse bem pode ser levado à execução, que em tese não vai me fazer falta. Este bem não pode ser reputado impenhorável. Muito bem. E aí, nós precisamos fazer um cotejo aqui sobre o entendimento do STJ nesse aspecto. O STJ, ele faz uma divisão, uma linha tênue entre execução de bem de sócio de pessoa jurídica como garantia da dívida. O STJ fala o seguinte: olha, se essa pessoa jurídica tiver um quadro societário composto por familiares, por exemplo, por marido e mulher, esse bem que foi dado em garantia pelo marido ou pela mulher vai fazer presumir que o bem, que a dívida foi contraída em benefício da família. Se a dívida foi contraída em benefício da família, não há que se falar em impenhorabilidade do bem. Lembram disso? É uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família. Então, se, por exemplo, eu, mãe de família, dou o meu bem em garantia para adquirir crédito para a reforma da minha casa, esse crédito foi adquirido em benefício da família. Então, não há que se falar em impenhorabilidade do bem. Aqui nessa ação, o que o STJ discutiu era se o bem do sócio da pessoa jurídica foi dado em garantia, tem como presumir que a dívida contraída pela pessoa jurídica foi revertida em favor da família do sócio? E aí o que o STJ entendeu? Quando eu tenho marido e mulher numa mesma relação, marido e mulher como sócios da pessoa jurídica, o benefício da família é presumido. Então, presume-se que aquela dívida contraída pela pessoa jurídica foi revertida em benefício da família. E aí pode penhorar o bem. Foi isso que decidiu o STJ. Os argumentos utilizados pelo STJ foram venire contra factum próprio. Porque se eu estou falando pode usar esse bem como garantia da dívida e eu mesma não pago a dívida, isso é venire contra factum próprio. E isso também viola a boa-fé. Tá bom? Então vamos lá para a lousa de novo? Aqui, a impenhorabilidade pode ser alegada no bojo de uma execução movida em face da pessoa jurídica que foi redirecionada para os sócios? Você vai colocar: depende. Depende. Se de um lado você tem o sócio A e B sem qualquer relação e do outro você tem A e B que são marido e mulher, isso aqui é aliança, tá, gente? A dívida contraída aqui por A e B faz presumir que teve benefício em prol da família. Então, a impenhorabilidade cai. Agora,
se aqui A e B são duas pessoas completamente distintas entre si e o A dá um bem em garantia, aí aqui será ônus do credor provar que a dívida foi contraída em benefício da família de A e, portanto, a impenhorabilidade do bem de família não deve ser mantida. É justamente esse trecho aqui do acórdão do voto que eu copiei para vocês. No ponto, a jurisprudência desta casa se sedimentou em síntese no seguinte sentido: o bem de família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar. E B, o bem de família é penhorável quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo o ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. Tudo bem? Então é uma importante decisão do STJ no que pertine à impenhorabilidade ou à penhorabilidade do bem de família. Tá bom? Tranquilos aqui? Então tá. Próxima ementa que eu trouxe aqui para vocês é do informativo, foi veiculada no informativo 625 do STJ e também trata sobre impenhorabilidade. Não é de bem de família, tá? Mas eu já trouxe junto porque também trata do Instituto da Penhora e da impenhorabilidade. Aqui no caso, o que aconteceu? Uma determinada pessoa foi demandada em uma ação e no bojo de um cumprimento de sentença, ou seja, execução de um título judicial, houve impugnação. Muito bem. E com o intuito de saldar essa dívida, houve a penhora de um título patrimonial do Yacht Clube do Rio de Janeiro. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Houve a penhora do título do clube... Oh, meu Deus. Do Yacht Clube Rio de Janeiro. Muito bem. O executado devedor, que era o titular aqui desse título do Yacht Clube do Rio de Janeiro, falou o seguinte: olha, esse título ele é impenhorável. E por que esse título é impenhorável? Ele é impenhorável porque na convenção, no Estatuto do Yacht Clube do Rio de Janeiro, está dizendo que não pode ser alienado, blá, 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 e são impenhoráveis. E ele trouxe toda uma explicação com base no Estatuto do Yacht Clube do Rio de Janeiro. E ele, para fundamentar, ele utilizou o artigo 833, inciso 1 do CPC, que ele falou o seguinte: são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, o executado sustentou que o Estatuto do Yacht Clube do Rio de Janeiro tornou aquele título impenhorável. Ou seja, como havia uma cláusula de impenhorabilidade por ato voluntário, aquele título não poderia ser penhorado. O que o STJ entendeu? Não, amigo. Você está equivocado. Não tem nada a ver o que você está falando. Não é possível que no bojo de uma relação particular eu declare a meu bel prazer quais são os bens impenhoráveis. Porque, gente, para e pensa, seria muito fácil. Eu saio por aí contraindo um bando de dívidas e fazendo um monte de contrato particular dizendo isso é impenhorável, isso é impenhorável. Então, pensem só, eu vou comprar um carro. Aí eu chego na loja de carros ou então para o meu amigo e falo assim: fulano, você me vende seu carro? Ah, eu vendo, mas só se você disser que ele é impenhorável. Gente, não faz sentido, né? Não é esse o intuito do legislador do Código de Processo Civil em dizer que são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário. Um bom exemplo da impenhorabilidade declarada por ato involuntário está aqui no Código Civil, que é a doação. Quando é feita uma doação com cláusula de inalienabilidade, que também envolve a impenhorabilidade. Ou então, quando no testamento o testador diz que aquele bem vai para fulano de tal e vai gravado com uma cláusula de inalienabilidade.
Normalmente, essa cláusula de inalienabilidade deixada pelo testador, ela acaba sendo uma proteção ao bem de família. Então, ele sequer precisaria ter dito que era inalienável, que era impenhorável, porque por ser um bem de família, por si só já seria impenhorável como regra, assim como nós acabamos de ver, tá? Então, vejam só, o STJ decidiu que esse estatuto do Yacht Club do Rio de Janeiro não poderia ter previsto essa impenhorabilidade. Como ele previu a impenhorabilidade, essa impenhorabilidade ela é oponível apenas entre as partes negociantes, não é oponível a terceiros. No caso, não era oponível ao credor daquele titular do proprietário do título do Yacht Club do Rio de Janeiro, tá bom? E aqui eu coloquei um trecho do voto do relator, foi o ministro Ricardo Vilas Boas, que ele fala: assim, o pacto de impenhorabilidade do título patrimonial contido explicitamente em Estatuto Social do Clube Desportivo não pode ser oposto contra o sócio, contra o exequente, que não é sócio. Isso porque as decisões tomadas pela associação somente vinculam seus respectivos sócios e associados, além de não haver previsão legal para se reconhecer a eficácia erga omnes de tais deliberações do clube. Tá bom? Mais um julgado aí para vocês que eu trouxe sobre impenhorabilidade. Muito bem. O próximo julgado que eu trouxe aqui para vocês, saindo da esfera da execução dos bens, da esfera da penhora, ele trata sobre competência. E é uma questão muito interessante, porque o STJ frequentemente ele é provocado para falar de competência. Aqui foi um conflito negativo de competência. Apenas para vocês relembrarem, existe conflito negativo de competência quando dois juízes ou mais se declaram incompetentes para apreciar aquela matéria. Então, um joga a bola para o outro. Eu, por exemplo, juíza vamos supor, primeira vara de família e sucessões aqui do Foro Central, recebo uma petição inicial e eu falo, opa, isso não é competência, não é minha competência, isso é competência da Vara da Infância e Juventude, mando para a Vara da Infância e Juventude. A Vara da Infância e Juventude fala assim, não é minha competência, também não quero esse processo. Surge o conflito negativo de competência e, nesse caso, como são dois juízes estaduais vinculados ao mesmo tribunal, o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai resolver. Aqui, esse conflito de competência era de competência originária do STJ, porque ele envolveu um conflito entre o TJ de São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho. Na verdade, entre o TJ de São Paulo e uma vara do trabalho. Explico. Teve uma ação, tá? Teve uma ação que tramitou e o objeto dessa ação era um plano de saúde coletivo. O que aconteceu? Uma determinada pessoa que era funcionária da Sabesp, ela se aposentou, então foi desligada sem justa causa. Ela queria continuar como beneficiária do plano de saúde que era gerido por uma entidade de autogestão da Sabesp. E por algum motivo ali, a Sabesp disse que ela não poderia continuar com aquele plano de saúde e rescindiu o contrato. Essa pessoa buscou a vara civil comum e falou, olha, eu quero que a Sabesp seja obrigada a me manter no convênio, no plano de saúde, invocou lá os fundamentos da lei dos planos de saúde, etc e tal. O que aconteceu? Teve uma sentença nesse processo, tá? Não me recordo aqui ao certo se a sentença foi de procedência ou improcedência, mas não importa aqui pra gente. Contra essa sentença foi interposto um recurso de apelação. Quando esse recurso de apelação subiu para o TJ analisar, o TJ falou assim, opa, para tudo. O processo em primeiro grau é nulo. Existe uma nulidade absoluta por vício de competência. O juiz de primeiro grau da vara civil que apreciou essa questão, ele era absolutamente incompetente. Por quê?
porque se trata de uma demanda envolvendo a manutenção do plano de saúde coletivo para o próprio empregado e para os seus beneficiários. Entendeu o TJ São Paulo que isso diretamente decorria de uma relação de emprego que aquele beneficiário manteve com a Sabesp. Então, se aquilo era decorrente de uma vara de emprego, nos termos da Constituição Federal, aquilo seria de competência da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada, que é uma justiça federal. Entendeu entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo que o objeto discutido, a causa de pedido e o pedido, estavam inseridos em uma das hipóteses previstas no artigo 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho. E ele anulou tudo. Contra essa decisão, houve recurso. Contra essa decisão, houve anulação da sentença de primeiro grau. E aí, o que o TJ fez? O TJ, ele remeteu isso para uma das varas do trabalho. Quando chegou nas mãos do juiz do trabalho, do juiz federal, aí ele falou assim: ô TJ, você está ficando louco. Você comeu uma bola muito grande. Suscita o conflito de competência. Como era o conflito de competência envolvendo o TJ e um juiz vinculado ao TRT, a competência do STJ. O que o STJ entendeu? Que a competência neste caso que eu comentei para vocês é da justiça residual, ou seja, é da justiça estadual. E aí, o STJ, ele anulou o acórdão do TJ, que por sua vez estava anulando a sentença, né? Mas como houve anulação desse acórdão do TJ, o STJ mandou remeter os autos de volta para o TJ para que ele se manifestasse no mérito sobre aquela apelação. Tudo bem? Entendeu o STJ que neste caso não se trata de uma relação de emprego, não era decorrente da relação de emprego, notadamente porque era um direito amparado pela Lei dos Planos de Saúde, que é regulamentado pela ANSS. Então não há que se falar em relação de emprego. Não é porque pura e simplesmente o empregado, o ex-empregado, pretendia ser mantido como beneficiário de um plano de saúde vinculado à sua antiga empregadora, que era gerido por uma entidade de autogestão, que essa relação seria caracterizada como uma relação de trabalho, como uma relação de emprego de competência da vara do trabalho. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é integralmente regida pela Lei 9656 de 98. Então, essa competência é da Justiça Estadual. Apenas para lembrá-los que a Justiça Estadual ela tem uma competência residual. Lembram das primeiras aulas que vocês tiveram no curso de Direito, que vocês viram que existem as justiças especializadas, a Justiça Eleitoral, Militar e a do Trabalho. Se não for competência da militar, da eleitoral e da Justiça do Trabalho, nós passamos para o âmbito de análise da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Lembrando, no entanto, que a Justiça Federal, quando analisada em relação à estadual, ela é especial. Porque as hipóteses de cabimento, as hipóteses previstas de competência da Justiça Federal estão elencadas na Constituição Federal. Se não me falha a memória, estão lá no artigo 109 da Constituição. Mas, por favor, confiram, porque eu estou falando aqui de orelhada de cabeça, né? Tirando aquelas hipóteses previstas taxativamente para a Justiça Federal, tudo que sobrar vem para a Justiça Estadual, que é de competência residual, que é dotada de uma competência residual. Tá bom? Tranquilos aqui? Muito bem. O próximo enunciado que eu trouxe para vocês também é do enunciado, também foi veiculado no informativo 627 do CPC, e ele é bem interessante porque ele é uma decisão
que hoje, no mundo atual, faz sentido. Se nós estivéssemos falando sobre isso há mais ou menos uns 10 anos, pareceria uma discussão puramente... uma discussão sem sentido, uma discussão puramente teórica. Nós ficaríamos no mundo do e se. Porém, aqui nós temos uma questão técnica que foi analisada pelo STJ. O que aconteceu? Era uma execução de título extrajudicial, tá? Foi celebrado um contrato de mútuo com um banco, ou seja, de empréstimo com um banco, e esse contrato ele foi celebrado pela internet. Eu acho que vocês sabem, provavelmente vocês têm uma conta corrente em alguma instituição financeira, pelo aplicativo do celular, ou então pelo Banking Line, ou então pelo caixa eletrônico, o banco te disponibiliza crédito. E ele fala, olha, você quer viajar, você precisa comprar material escolar do seu filho, você isso, você aquilo, você tem um crédito pré-aprovado de tanto. O banco gera uma análise financeira, né, sobre o seu salário, sobre os seus rendimentos, e ele fala assim, olha... você tem um crédito pré-aprovado de 50 mil reais. Ó, que crédito bom. E você pega esse crédito. Muito bem. Acontece que esse contrato, quando firmado em uma agência bancária, na presença de duas testemunhas, nos termos do Código de Processo Civil, este contrato, assinado pelo devedor e firmado por duas testemunhas, e vai dizer o STJ, presenciais do ato ou não se exige que essas testemunhas estivessem presentes no momento da assinatura pelo devedor, este contrato ele é alçado a um título executivo extrajudicial. Então, esse contrato, um instrumento particular firmado por duas testemunhas, e pelo devedor, lógico, você pode executá-lo como se fosse um título extrajudicial, que na verdade ele o é por uma expressa determinação legal. Muito bem. Acontece que aqui o banco executou esse título como se fosse um título extrajudicial, lembrando que esse mútuo foi feito pela internet. E aí, o executado, o devedor, falou assim, pera lá, isso não é um título extrajudicial, porque não tem assinatura de duas testemunhas. E esse título, ele é eletrônico. Ele não preenche o princípio da cartularidade, que vocês aprenderam lá na disciplina de títulos de crédito. E vocês também aprenderam na disciplina de títulos de crédito que existe o princípio da tipicidade. Somente é título de crédito aquilo que a lei diz que é título de crédito. Muito bem. O que entendeu o STJ? Olha, tudo bem, eu concordo que o título executivo não estava assinado fisicamente pelo devedor, mas acontece que este título estava assinado digitalmente pelo devedor. Ele colocou uma senha eletrônica, ele colocou uma certificação digital, tinha uma assinatura digital do devedor que faz presumir que ele assinou esse título. Ou seja, se faz presumir que ele assinou esse título, esse mútuo, por mais que seja eletrônico, ele pode ser alçado à categoria de um título executivo extrajudicial. Mas tomem nota, quem entendeu que é um documento eletrônico foi o relator, que foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele foi acompanhado pela maioria. Porém, importa notar também o voto divergente do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ah, gente, aqui saiu errado, ó, reconhece. Importa notar também o voto divergente do ministro o voto divergente do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que nesse julgado foi vencido. O que o ministro Ricardo falou? Olha, tudo bem, eu concordo que os títulos executivos, eles precisam ser atualizados, eles precisam ser interpretados à luz da modernidade, à luz da tecnologia. Não se nega que uma assinatura digital tem o mesmo peso que uma assinatura física posta no documento. Não se nega que um contrato de mútuo eletrônico
ele pode sim ser reconhecido como um título executivo extrajudicial. Mas, neste caso específico, o ministro não enxergou indícios de veracidade, de autenticidade do documento assinado. Por quê? O que aconteceu? O executado assinou digitalmente e essa assinatura ela foi comprovada por meio desse site, comprova.com. E o ministro Ricardo Vilas Boas entendeu que não era possível verificar se quem possuía o certificado eletrônico nos moldes da ICP, que é o Instituto de Chaves, alguma coisa assim, era a credora, que era a FUNCEF, ou o devedor, ou a própria plataforma comprovar, a própria plataforma eletrônica chamada de comprova.com. Então, o ministro ele não enxergou quem era o verdadeiro signatário daquele documento. Se não dava para saber quem era o verdadeiro signatário daquele documento, não havia como reconhecer a autenticidade. Ele foi voto vencido, tá? Mas é importante termos essa pontuação dele. Porque quando a gente olha que foi um voto por maioria de votos, a gente entende, alguém não concordou que o mútuo eletrônico pode ser um título executivo extrajudicial. Não, a bem da verdade, neste caso não é isso. O ministro Ricardo Vilas Boas, ele concorda, ele só não enxergou elementos nos autos que denotassem a autenticidade daquela assinatura digital. Tá bom? Então, é uma importante atualização da jurisprudência do STJ, tá? O STJ, já existiam alguns precedentes nesse sentido no STJ, mas esse foi digamos assim, um voto, foi um julgado divisor de águas na orientação da Corte, tanto que foi veiculado aí no informativo 627. Tudo bem? Tranquilos, tá. Só uma questão de direito material para vocês lembrarem, o título executivo extrajudicial, ele tem que sempre denotar uma obrigação que seja líquida, certa, exigível e que preencha a forma prescrita em lei. E existe uma lei própria regulando dos documentos eletrônicos, do processo eletrônico também. Tá bom? Certo? Esse é mais um julgado do STJ. Tenho mais 2 julgados aqui que eu gostaria de comentar com vocês. O próximo julgado é um recurso ordinário em mandado de segurança e trata da competência do juizado especial civil. Vamos lá. Aqui é mais um julgado tratando de competência. O que aconteceu? Existiu uma associação de moradores e essa associação propôs uma ação de taxa condominial em face de um morador, tá? O que eles fizeram aqui? Um grupo de moradores se reuniu e falou assim, olha, vamos fechar a rua Estados Unidos e tornar um loteamento fechado? Vamos, eles fizeram isso. Colocaram cancela, colocaram um porteiro 24 horas, colocaram um sistema de câmeras, enfim, fizeram um monte de coisa. Muito bem. No bojo desse loteamento fechado, eles começaram a arrecadar a contribuição dos moradores, tá? E aí, essa contribuição dos moradores, alguns moradores se curvaram ao pagamento, outros moradores disseram que não pagariam. Muito bem. Contra um morador foi ajuizada uma ação de cobrança dizendo, olha fulano, você está usufruindo do sistema de segurança, do sistema de coleta de lixo organizado, enfim, de todas as benfeitorias que foram feitas aqui nisso que nós estamos chamando de rua fechada de loteamento e você não quer pagar. Muito bem. Acontece que essa questão, bom, só para pontuar, no mérito a associação não tem razão, tá? A associação vai perder. Mas aqui nós não vamos analisar o mérito em si. Aqui nós estamos analisando a competência, de quem é a competência para julgar o mandado de segurança impetrado em face de uma decisão proferida pelo juizado especial. Então tá. Aqui, o juizado especial, ele está regido pela Lei 9.099 e lá no artigo 3º trata da competência do juizado especial civil. Muito bem. Olha, o STJ, ele apenas terá competência para analisar o mandado de segurança impetrado em face de uma decisão proferida pelo juizado, por um juiz do juizado especial, se isto estiver relacionado à matéria de competência.
competência. Então, por exemplo, você só pode pedir para o STJ analisar um mandado de segurança de um processo que tramita no juizado especial se o mérito do mandado de segurança versar sobre competência do juizado especial. E neste caso, o juiz o juiz do juizado especial proferiu uma sentença de procedência, teve um recurso inominado. Esse recurso inominado, ele não foi provido, e aí contra esse recurso inominado foi impetrado um mandado de segurança. E aí teve o recurso no mandado de segurança. Muito bem. A questão aqui cinge-se então no seguinte sentido. Se você quiser invocar no seu mandado de segurança alguma coisa relativa ao mérito, o STJ não tem competência para apreciar este mandado de segurança. A competência caberá à turma recursal. Inclusive, isto está sumulado pelo entendimento do STJ. E isto é objeto da súmula 376 do STJ. Tá bom? Muito bem. Temos mais um artigo, mais um enunciado relevante aqui, mais um julgado relevante. Só deixa eu falar mais uma informação aqui para vocês. Vocês sabem que o CPC de 73 foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Mas tomem cuidado, por quê? Por uma questão de direito intertemporal, o artigo 1063 do CPC, ele fala que a competência do JEC continua sendo regida pelo artigo 275 do CPC de 73 e precisa ser editada uma lei especial, uma lei específica para isso. O 275, estou confundindo 275 com 73. O 275 tratava do procedimento sumário e aí algumas ações poderiam ser discutidas no juizado especial. Continua sendo regido então pelo CPC de 73 porque, gente, afinal de contas, né, o CPC é de 2015, nós estamos em 2018, o Congresso Nacional tem muita coisa para fazer, não conseguiu editar essa lei ainda. Vamos lá. Brevemente, vamos comentar aqui sobre o último informativo que eu trouxe para vocês, o último julgado, veiculado no informativo 626. Trata de inventário e de citação dos herdeiros. Essa decisão, ela foi proferida no CPC de 73, tá? Então, ela está regulamentada pelo CPC de 73, mas o STJ já fez todo esse cotejo analítico que nós precisávamos que fosse feito. E a resolução vai ser a mesma, quer seja para o CPC de 73, quer seja para o CPC de 2015. O que aconteceu? Era uma ação de inventário que tinham muitos herdeiros, salvo engano, eram 17 herdeiros. Muito bem. Na fase das primeiras declarações, a inventariante declinou com maestria toda a qualificação dos herdeiros. Toda a qualificação dos herdeiros foi dada. A inventariante falou aonde eles moravam, se eram casados, qual era a profissão, qual o regime de bens, etc. e tal. Muito bem. Alguns herdeiros residiam na comarca onde estava tramitando o inventário e outros herdeiros residiam em outra comarca, tá? Isso daqui é oriundo lá do TJ de Minas Gerais. O juiz responsável por aquela ação de inventário, ele determinou que os herdeiros que residiam em comarca distinta fossem citados por edital. E aí, uma das herdeiras se insurgiu contra essa decisão, pedindo a nulidade da citação por edital, dizendo assim, pera lá, eu não estava em local incerto e não sabido. Se eu não estava em local incerto e não sabido, não há que se falar em citação por edital. Se sabiam onde eu estava e eu continuo efetivamente nesse endereço informado nas primeiras declarações, eu tinha que ser citada citada pessoalmente, por oficial de justiça. Foi o que ela pediu. O que o STJ falou? Olhem, vejam só. Por mais que o CPC de 73, de fato, ele tivesse uma regra lá no artigo 999, parágrafo 1º, dizendo que os herdeiros residentes em comarca distinta deveriam ser citados por edital, essa regra fere o devido processo legal e fere o contraditório. Por quê? A citação por edital, pode vir aqui para mim, Arthur, por favor. A citação por edital, ela só tem cabimento quando a pessoa que será citada está em local incerto e não sabido. Como o inventariante declarou todos os endereços corretos dos herdeiros, não há que se falar em citação por edital. Isso viola o contraditório, viola a ampla defesa.
tá? Foi o entendimento do STJ. Por outro lado, o STJ entendeu que também não é o caso de citação para oficial de justiça, porque isso atravancaria o processo do inventário, né? Porque, salvo engano, eram 17 herdeiros. Se são 17 herdeiros, imagina o cumprimento de 17 mandados de citação. Então, bastaria a expedição de um mandado de citação com aviso de recebimento para comarcas distintas, que é a regra atualmente aqui no nosso Código de Processo Civil, que seria cumprida a finalidade da citação, tá? A citação por edital, ela só tem cabimento se você está em local incerto e não sabido. Então, essa regra contida no 999 do CPC de 73, ela foi flexibilizada, ao meu ver, com acerto pelo STJ, tá bom? Então, gente, nós trouxemos aqui 6 enunciados, né, 6 julgados do STJ. Hoje nós não tratamos de julgados do STF, como era uma aula inaugural. Eu preferi manter apenas aqui no STJ, mas fiquem tranquilos, fiquem cientes que nós trataremos de todos os assuntos pertinentes, tanto em julgados do STJ quanto do STF, tá bom? Espero que vocês tenham entendido qual é o objetivo desse curso, qual é a metodologia desse curso. É um curso que vale a pena, é um curso que te demanda pouco tempo de investimento durante a semana, só que o seu retorno é excelente e, assim, em poucos minutos você consegue ficar atualizado com os principais julgados, tanto do STF quanto do STJ, que é o que nos importa aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade.